Boa tarde, são 12h25 do ano da graça de 9 de outubro de 2023. Este é o Observatório Taubaté. Hoje nós vamos falar aqui de três assuntos. Um reforço para a saúde de parte do governo federal, que pode acontecer, já aconteceu em parte. Um comentário sobre uma decisão do Tribunal de Contas que julgou irregular parte das licitações foram feitas no famoso empréstimo do CAF, que foi feito pelo governo Ortiz, e uma notícia aqui sobre a reforma de 29 quadras da rede municipal de educação. Bom, vamos para essa primeira notícia aqui, que eu julgo a mais importante, por isso é o nosso destaque de hoje. Bem, olha só. A Silvia está aqui. Boa tarde, Silvia. Seja bem-vinda. Você e os outros telespectadores, digamos assim, a nossa audiência que nos acompanha aqui. Muito bem. O que é essa questão da saúde importantíssima para a gente discutir? Você sabe, a saúde em Taubaté está em crise e a situação é justamente a falta de recursos financeiros. O que nós temos? O principal problema está lá no HMUT, que em 2019, o Hospital Universitário, em 2019, o governo Júnior, de uma forma muito estranha, ele transforma um hospital que é regional no hospital municipal e arca com as despesas que eram bancadas pelo Estado. Bem, é claro que isso causou uma crise sem tamanho. O município não consegue manter um hospital regional atendendo municípios, a priori, dos 39 municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba, com recursos próprios. Entra o Estado nisso com uma parcela, o governo do Estado com uma outra, aliás, o governo federal com uma outra parcela, mas é insuficiente para pagar o HMUT. Dívidas se acumularam, o governo do Estado não conseguiu resolver isso, continua pagando a menor 10% a menos para o HMUT, que deveria pagar para a SPDM, que é a organização social que o gerencia, e a SPDM respondeu de uma forma, a meu ver, brutal. Se está com dívida e está recebendo 10% a menos, sim, ela tem que fazer alguma coisa, mas não no limite de suspender nada mais, nada menos do que 40 leitos, suspender cirurgias e manter o hospital quase parando, negociando, pressionando às custas da saúde da população, que certamente já causou mortes. Isso tinha que ser verificado com muita urgência, tinha que ser analisado pelo Ministério Público muito de perto, tinha que ser analisado pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Bem, agora surgiu uma notícia positiva aqui, o seguinte: o Saúde pediu para o governo federal, o governo Lula, um repasse adicional. Porque ele foi pedir para o governo do Estado, e o Tarcísio ignorou, virou as costas para ele. Foi pedir para o amigo dele, o ex-prefeito de São José dos Campos, o Felício, que falou: não é conosco, não. Vocês entregaram o hospital, nós tocávamos o negócio, vocês entregaram, agora se virem com isso aí. Não foi o que aconteceu com o governo Lula. O governo Lula se abriu a ajudar, só que a administração pública é complexa. Não basta você pedir, você tem que comprovar, você tem que ter a concordância de colegiados. No caso, funciona assim: para aumentar o repasse do SUS para um determinado município, tem que passar pela avaliação dos municípios do estado de São Paulo, daquela região do estado de São Paulo. No nosso caso aqui, a região metropolitana do Vale do Paraíba, e mais resumido ainda, a Diretoria Regional de Saúde, que é a DRS 17. Bom, que congrega os municípios aqui da região metropolitana, que estava um pouco resistente a esse pedido de vir mais recursos para Taubaté, alegando que Taubaté pede mais recursos, mas não amplia o serviço. O que é uma injustiça, porque nós servimos os outros municípios da região. Bem, isso vai para o chamado Comissão Intergestora Bipartite, ou Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo. O que significa essa sigla aí? Difícil até para nós que estamos de fora. Significa o seguinte: o CIB significa que é a reunião de gestores municipais, de secretário de saúde dos municípios, junto com o secretário de saúde do Estado de São Paulo, que aí avalia se aquele pedido que o governo de saúde fez lá em Brasília tem sentido para aprovar ou não. O CIB aprovou apenas uma pequena parte, porque Taubaté precisava por mês, pelo menos precisava por mês, de 3 milhões adicionais de reais. Olha, conseguiu isso aqui. 11 milhões no ano ou 900 mil por mês. Já vai ajudar um pouco, mas nós precisamos ir além disso. Tá? E ainda, foi aprovado não a liberação do recurso, foi aprovado o pedido. Taubaté pode pedir agora para o governo federal, para o governo Lula, este apoio.
Olha lá o que está escrito. A Comissão Intergestor Bipartite do Estado de São Paulo, CIB, aprova, ad referendo, ou seja, para uma discussão mais ampla no governo federal, solicitação de aumento de recursos financeiros do teto MAC. Vamos traduzir que essa sigla aí é média e alta complexidade, que é justamente o hospital, pela necessidade de recomposição do teto financeiro de média e alta complexidade, a MAC, conforme segue. Aí vem para o município de Taubaté, 11 milhões, e vão ver outros municípios. Olha, por exemplo, Barueri, o CIB, a CIB, essa Comissão Intergestores, aprovou nada mais nada menos um pedido de 69 milhões de reais. 5 milhões e 800 mil aproximadamente por mês. Bom, Taubaté, 900 mil. O que acontece? É que nós não temos lideranças políticas que nos defendam. Nós precisávamos de deputados estaduais, deputados federais que nos defendessem. Neste caso, a gente está contando com um apoio que não tivemos aqui da região, tivemos o apoio do deputado Alfredinho, que está lá em Brasília, que nós trouxemos aqui em Taubaté, e que vai nos apoiar nisso, trazer mais recursos para Taubaté. No mínimo, já garantir a aprovação desses 900 mil reais. Bem, mas não é só isso que o governo federal está ajudando. Olha só o que aconteceu, que aconteceu uma notícia boa que teve no dia 29 de setembro. Olha lá. Tínhamos um repasse para o cumprimento do piso nacional do salário de enfermeiros, técnicos e auxiliares de 130 mil. Vamos arredondar, ficar mais fácil o raciocínio. E foi ampliado para 240 mil. E não só foi ampliado, como ainda vai pagar os atrasados desde maio, que deu uma bolada adicional, 420 mil reais. Olha, essas informações você está vendo que você não tem em lugar nenhum. Você tem aqui só no Observatório Taubaté, porque nós fazemos esse acompanhamento. Agora, tem que ser o Observatório Taubaté fazer esse acompanhamento? Tem que ser o Jofre Neto fazer esse acompanhamento? Esse acompanhamento devia estar sendo feito pela Câmara, pela Comissão de Saúde da Câmara. Em vez de ficar discutindo bobagem como banheiro unissex, vá fazer coisa mais importante. Vamos discutir a questão da saúde, vá acompanhar esse repasse aí, que é um ponto positivo do piso para os enfermeiros, o repasse para o geral do Agamute, aliás, da saúde, que vai refletir no Agamute. Mas tem coisas também que eu encontro que não são satisfatórias desse jeito, não, são negativas. Eu descobri, por exemplo, que a equipe de saúde bucal perdeu um repasse, foi suspenso pelo menos, um repasse do governo federal de 42 mil reais por mês, que frente à prefeitura é pouco, mas somando isso fica bastante, 42 mil reais por mês. Por quê? Porque o responsável para lançar, simplesmente lançar no computador, no sistema, as informações, não tinha feito isso durante 3 meses consecutivos. O que aconteceu? Suspensão do repasse. Bom, vamos agora para os finalmente aqui. Vamos para o nosso segundo assunto e depois o terceiro, que é breve. Esse segundo assunto aqui. Tribunal de Contas aponta irregularidade no maior contrato com recurso do CAF em Taubaté. Vamos entender o que é isso? CAF é um banco sul-americano de fomento do desenvolvimento, do qual o Brasil é um dos sócios, digamos assim. Colômbia, Argentina, Peru fazem parte desse banco de fomento do desenvolvimento. Esse banco reúne recursos e empresta para países, empresta para municípios. Nós aprovamos esse empréstimo, o Júnior pediu para a gente lá, nos idos de 2014 ou 2015, nós aprovamos esse empréstimo. Bem, o empréstimo era bom, empréstimos não são ruins, a gente precisa de empréstimo para movimentar a economia, movimentar a administração pública, só que faltaram algumas coisas. Primeiro, o contrato em dólar, que não tinha uma cláusula, nós aprovamos o empréstimo, mas não o contrato em si, que não tinha uma cláusula para prevenir que o dólar estava a 2,5, R$ 2,50, e agora está mais de 5, ou está em torno de 5. Ou seja, a dívida, que era 60 milhões de dólares, em reais dava um valor, agora dá o dobro do valor. 60 era 150, passou agora a ser 300 milhões de reais de dívida. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que tinha algumas coisas ali que chamavam atenção. Olha, estava previsto nesse contrato uma dotação para fazer acompanhamento das obras, fazer auditoria das obras, porque esses empréstimos são brincadeira. Emprestou, mas tem que ter uma auditoria disso, conferir se o dinheiro está sendo bem usado. E aí, tinha uma dotação em torno de 10 milhões de reais ou 14 milhões de reais. Ora, o meu assessor na época, o engenheiro Camargo, falou: vereador, por que a gente não, em vez de contratar gente de fora, vamos contratar a Universidade de Taubaté, a Faculdade de Engenharia Civil de Taubaté,
a gente não só vai treinar os alunos, mas ainda com os recursos a gente compra equipamentos para compor o laboratório de solos, por exemplo, da engenharia civil. Bem, era o óbvio a ser feito. Aí eu chamei o gestor do contrato na época, Eduardo Cursino, fui com o engenheiro Camargo e ele conversar com o Zarrui, o então reitor da Universidade de Taubaté. Era óbvio que aquilo era muito bom, mas eu senti um certo constrangimento ali do Eduardo Cursino, não estava entusiasmado com aquilo, como se dizia antigamente, não estava muito bem dentro da roupa ali naquela conversa, não entendi direito o que era. Bom, passa-se um tempo depois, a universidade foi desconsiderada e contratou-se uma empresa para fazer isso, com valores acima do que a universidade poderia pagar. Então, isso já me chamou a atenção na época. E agora vem essa notícia aí, que o Tribunal de Contas identificou que nada mais, nada menos que 1/5 do empréstimo foi usado para uma empresa só, que é a Galaço, que pegou 5 obras diferentes numa única licitação. E sendo que a regra na administração pública é que você, quando tem possibilidade de fazer a concorrência, você faça o máximo possível que as empresas competem entre si e aí você tem um valor menor de interesse da população. Bom, não foi o que aconteceu, o Tribunal de Contas está apontando agora. O Júnior falou que não, que teve vantagem, que na realidade caiu em 1/4 do preço do que tinha sido previsto. Mas aí é uma história meio estranha, né? Porque você pode colocar um preço mais alto e aí as pessoas colocam um pouco mais baixo e falam, olha que vantagem eu tive. Não sei se é bem isso mesmo, né? Vamos lá, para o nosso último assunto agora, que é aqui que a prefeitura vai gastar quase 25 milhões para cobrir 29 quadras em escola. Isso é fundamental. As nossas crianças precisam ser bem tratadas. E por que me chamou a atenção essa notícia em particular? Porque na sexta-feira eu recebi uma denúncia, um pedido de socorro da escola Ernesto, meu amigo lá, que é dirigido pelo meu amigo, o professor Lorival, faz um bom trabalho, em que as crianças estavam reclamando que não tinha, o bebedouro de água gelada estava restrito. Por quê? Porque a quadra está em condições que não podem os alunos entrarem dentro das quadras, tem 3 ou 4 quadras, sei lá, não sei se é tudo isso não. A quadra, enfim, a quadra está interditada, os alunos não podem entrar na quadra, não podem fazer educação física lá dentro, não pode fazer no sol, obviamente, estão fazendo no pátio interno da escola. E no pátio interno tem o único bebedouro de água gelada. E aí, para evitar o trança-trança entre alunos que estavam tendo aula de educação física, os outros alunos, teria sido interditado o acesso a essas crianças de água gelada. Liguei para o professor Lorival, que me atendeu com muita atenção, como sempre faz, falou, não, Jofre, não tem essa proibição, não. Mas, em todo caso, fica aqui o alerta, espero que realmente não aconteça isso. Nós estamos nesse verão antecipado, nessa primavera super quente, e as crianças não podem beber água quente, não. Né? E se isso tem a ver com a reforma de quadro, muito bem recebida essa notícia. Bom, chegamos aqui ao final da nossa transmissão e, olha, eu tão entusiasmado aqui com as notícias, eu nem fiz o que eu deveria fazer no começo, que eu vou pedir para você, que é fazer o compartilhamento do que nós estamos trabalhando aqui, porque isso é um trabalho de cidadania, de divulgar as informações, pedir para você fazer a divulgação. Você sabe como é que é. Dá um cliquinho ali no curtir, clica no compartilhar, ou comenta, ou faz uma saudação aqui, que aí o Facebook entende que essa matéria é relevante e entrega para mais pessoas. Eu vou compartilhar agora, dá tempo ainda, compartilhar nos nossos grupos referenciais, que está aqui, Taubaté Viva, o Taubaté Oficial, o amigo Fabrício, e o Taubaté São Paulo. Vocês sabem que as dificuldades aparecem, os óbices, né, as barreiras aparecem todo lado. Você sabe que por causa da gente publicar aqui em vários grupos, apareceu alguma alma bondosa que foi denunciar para o Facebook. Nós ficamos impedidos de fazer isso durante 5 dias. Não tem problema, publicamos nos nossos grupos que lá a gente tem autonomia para fazer isso. Muito obrigado pela sua atenção e voltamos amanhã, se Deus quiser. Grande abraço.